Greetings, friends. Saudações, amigos. Hoje, enquanto continuamos nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, retornamos à Alemanha, onde, conforme lemos no capítulo 10, todo o país ficou agitado, enquanto milhares de pessoas se perguntavam o que havia acontecido com Martinho Lutero. Rumores selvagens circularam, com muitos acreditando que o reformador havia sido assassinado. Alguns se uniram, determinados a vingar sua morte, e os líderes da Igreja Romana ficaram apavorados quando viram o nível de raiva contra eles. Por fim, chegaram notícias de que Lutero estava vivo, embora fosse mantido prisioneiro para sua própria segurança. Isso acalmou um pouco as coisas, e os escritos do reformador foram lidos com ainda mais entusiasmo, com muito mais pessoas se juntando à reforma. Mas Satanás não estava ocioso e trouxe uma falsificação para desacreditar a obra de Martinho Lutero e outros reformadores, procurando destruir a obra da reforma. Alguns homens se levantaram, alegando ter revelação direta do céu e rejeitando a autoridade da Bíblia. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, escreve Ellen White, que a palavra de Deus é a todo suficiente regra de fé e prática. Por este ato de pôr de lado o grande indicador do erro e falsidade, fora aberto o caminho para Satanás governar os espíritos como melhor lhe aprouvesse. E vocês sabem, amigos, o mesmo é verdade hoje. Quando deixamos de lado a Bíblia como nosso guia inspirado de fé e prática, ela abre caminho para que Satanás introduza todos os tipos de falsos ensinos. O fruto desses falsos mestres, que a princípio afirmaram ser partidários da reforma, mas que eram guiados por seus próprios sentimentos e ilusões, logo ficou aparente. O caos se seguiu, com o fanatismo e a ilegalidade tomando conta de muitos. Pior ainda, as ações daqueles que provocaram conflitos e confusão foram atribuídas à reforma, com alegações de que isso foi o resultado de seguir os ensinamentos de Lutero. Quando Lutero soube do estrago e confusão causados por esses falsos mestres, até mesmo em Wittenberg, o centro da reforma, ele estava determinado a deixar sua fortaleza segura e mais uma vez alimentar seu rebanho. Não são os habitantes de Wittenberg minhas ovelhas? Ele escreveu. Não as confiou Deus a mim? E não deveria eu, sendo necessário, expor-me à morte por sua causa? Isso não era exagero. Lutero estava sob a proibição do império. Os inimigos tinham a liberdade de tirar-lhe a vida. Aos amigos era vedado auxiliá-lo ou abrigá-lo. Ele, porém, via que a obra do Evangelho estava perigando e, em nome do Senhor, saiu destemidamente para batalhar pela verdade. Pela palavra, disse ele, devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Logo se espalharam por Wittenberg relatos de que Lutero havia retornado e iria pregar. As pessoas se aglomeravam em sua igreja, que estava lotada. Por uma semana inteira, as multidões ansiosas ficaram fascinadas enquanto, dia após dia, Lutero exaltava a Bíblia. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe de novo para o caminho da verdade o povo transviado. Satanás, no entanto, não desiste facilmente. Alguns anos depois, o fanatismo voltou a estourar com violência ainda maior e resultados mais terríveis, com muitas Bíblias queimando enquanto proclamavam "a letra mata, mas o Espírito vivifica". Este ensino satisfazia seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Amigos, sempre que colocamos as opiniões humanas acima da Bíblia, podemos esperar resultados terríveis. Nesse caso, seguiram-se as mais terríveis cenas de sedição e contenda, e os campos da Alemanha embeberam-se de sangue. E, no entanto, essa terrível violência foi atribuída aos reformadores.
as mesmas pessoas que defendiam a palavra de Deus. Satanás está constantemente procurando enganar os homens e levá-los a chamar ao pecado justiça e à justiça pecado. No entanto, Lutero continuou a defender o Evangelho de vários ataques sem medo, e a palavra de Deus provou ser uma arma poderosa em todos os conflitos. Foi nessa época que Lutero completou sua tradução do Novo Testamento para o alemão, que foi recebido com grande alegria por muitos. Todos os que sabiam ler estavam ansiosos para estudar a palavra de Deus por si mesmos, e à noite, os professores das aldeias liam em voz alta para pequenos grupos reunidos em torno de fogueiras domésticas. Quando Lutero viu como o povo era abençoado por ter o Novo Testamento em sua língua nativa, ele imediatamente começou a traduzir o Antigo Testamento, publicando-o em partes o mais rápido possível. Mais e mais corações foram convencidos da verdade de Deus, e a promessa encontrada no Salmo 119, 130 foi confirmada. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Essa luz penetrou em toda a Alemanha e além para nunca se extinguir. A perseguição foi mais uma vez acesa contra aqueles que permaneceram firmes em sua fé, mas não teve sucesso. Em vão se invocavam tanto autoridades eclesiásticas como civis a fim de aniquilar a heresia. Em vão recorriam à prisão, tortura, fogo e espada. Milhares de crentes selaram a fé com seu sangue, e não obstante a obra prosseguia. A perseguição servia apenas para propagar a verdade. Amigos, hoje estamos sobre os ombros daqueles que partiram, aqueles que creram na palavra de Deus e a seguiram, fazendo o que é certo, ainda que o céu caia. Que possamos também valorizar e compartilhar a verdade de Deus com os outros, deixando a luz das Escrituras brilhar neste mundo de trevas. Convido vocês a orar comigo agora. Pai do céu, obrigado pela palavra de Deus. Obrigado pelo privilégio de compartilhar essas preciosas instruções e diretrizes da própria sala do trono do céu. Ajude-nos, enquanto interagimos com os outros, para mostrar-lhes teus preceitos, tua orientação em nossas vidas, e que a palavra de Deus pode nos trazer estabilidade e vida. Ajuda-nos, Senhor, a ficar longe do fanatismo daqueles que podem reinterpretar a tua palavra, quando na verdade eles podem distorcê-la para dizer algo que é exatamente o oposto. Nós simplesmente pedimos, Senhor, que nos guie em nosso maravilhoso trabalho que nos confiou de compartilhar a simples palavra de Deus com os outros. Em nome de Jesus, pedimos. Amém.